Qual é a garantia estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, exceto a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição? B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. C. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. D. Restrição à liberdade de expressão, sendo permitido o anonimato. Resposta: D. Restrição à liberdade de expressão, sendo permitido o anonimato. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nos termos desta Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 2. Qual dos seguintes direitos é assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal do Brasil? A. Direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. B. Liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, sem garantia da proteção aos locais de culto e às suas liturgias. C. Não é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. D. Alguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Resposta: A. Direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 3. Qual é o direito assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, exceto a. Liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. B. Violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, sem assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. C. Casa como asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. D. Inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Resposta: B. Violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, sem assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 4. Qual é o direito assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal do Brasil? A. Restrição ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sujeitando-se a qualificações profissionais estabelecidas pela lei. B. Restrição ao acesso à informação, não sendo resguardado o sigilo da fonte, mesmo quando necessário ao exercício profissional. C. Liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. D. Restrição ao direito de reunião pacífica, exigindo-se autorização e impedindo-se a realização de reuniões caso frustrem outra anteriormente convocada para o mesmo local. Resposta: C. Liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 5. Qual é o direito assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, exceto a. Plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. B. Independência na criação de associações e na forma da lei. De cooperativas, independentemente de autorização, sem interferência estatal em seu funcionamento. C. Dissolução compulsória ou suspensão das atividades de associações por decisão administrativa, sem necessidade de decisão judicial transitada em julgado. D. Liberdade de não associar-se ou de permanecer associado. Resposta: C. Dissolução compulsória ou suspensão das atividades de associações por decisão administrativa, sem necessidade de decisão judicial transitada em julgado. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, a criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 6. Qual é o direito assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal do Brasil? A. As entidades associativas não têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. B. O direito de propriedade é garantido. C. A propriedade não atenderá à sua função social. D. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, pode ser realizada sem justa e prévia indenização em dinheiro, mesmo nos casos previstos nesta Constituição. Resposta: B. O direito de propriedade é garantido. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social,
A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 7. Qual é o direito assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal do Brasil? A. As entidades associativas não têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. B. O direito de propriedade é garantido. C. A propriedade não atenderá à sua função social. D. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, pode ser realizada sem justa e prévia indenização em dinheiro, mesmo nos casos previstos nesta Constituição. Resposta: B. O direito de propriedade é garantido. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. X. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 8. Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está incorreta? A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. B. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. C. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. D. As associações sindicais e associativas não têm legitimidade para representar judicial ou extrajudicialmente seus filiados. Resposta: D. As associações sindicais e associativas não têm legitimidade para representar judicial ou extrajudicialmente seus filiados. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, à pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 9. Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está incorreta? A. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. B. É garantido o direito de herança. C. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. D. O Estado não promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Resposta: D. O Estado não promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É garantido o direito de herança. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 10. Qual das afirmações sobre o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil está correta? A. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. B. São a todos a maioria informações por pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. A lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. D. A lei não beneficiará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Resposta: A. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.